Durante sessão de julgamento do Superior Tribunal Militar, o ministro-tenente brigadeiro do ar Carlos Augusto Amaral Oliveira, durante uma breve altercação com o ministro revisor da ação, Dr. José Coelho Ferreira, teceu duras críticas ao Supremo Tribunal Federal. O ministro ironizou o que chamou de atual jurisprudência do STF, descrevendo: "Essa é a jurisprudência hoje do STF, que está processando meio mundo neste país porque falou mal do STF. Eu nem concordo com isso, mas é o que está acontecendo no Brasil hoje. Pessoas falam mal do STF numa conversa de bar e vão sendo processados com a Polícia Federal dentro de suas casas, sendo presas sem saber se os advogados vão ter acesso a absolutamente nada. É a jurisprudência do país." Após um revide do ministro Coelho, o ministro Amaral acrescentou: "É um fato, a gente está vendo os absurdos aqui." Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla, em última instância, a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca, de forma indiscriminada, todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar a empresa. Há mais de 17 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. O atual corregedor, Benedito Gonçalves, impôs novas restrições ao canal a pedido da coligação de esquerda que disputou a eleição. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. O esforço do juiz, né, do Celso Celidoni, do procurador-geral e, obviamente, do nosso ministro revisor, mas quando se fala em comando, e especificamente de um caso que teria ocorrido na base de Santa Maria, está falando do comandante, não está falando de outra pessoa. Aliás, essa é a jurisprudência hoje do STF, que está processando meio mundo nesse país aqui porque falou mal do STF. Eu nem concordo com isso, mas é o que está acontecendo no Brasil hoje. As pessoas falam mal do STF numa conversa de bar ali e vão sendo processadas com a Polícia Federal dentro das suas casas aí e sendo presas sem nem saber se os advogados não terem acesso a absolutamente nada. Tem a jurisprudência do país que contraria um pouco isso daí. E a outra coisa... Nesse caso, Vossa Excelência vai me dar a palavra, tenho certeza, que não, esse exemplo não deve ser utilizado para o voto de Vossa Excelência. Não, meu voto não citou. Vossa Excelência tem conhecimento suficiente e, acima disso, para utilizar esse argumento aí.
Então, por favor, esse argumento eu acho que não se deve ser utilizado aqui no tribunal e nem em outras hipóteses. Como outros argumentos que foram utilizados em outras oportunidades para condenar, porque a pessoa tinha o poder hierárquico, portanto ele comandava aqui tudo. Então são coisas assim que servem em certos instantes, mas que eu recomendo e eu sugiro que Vossa Excelência não precisa disso. Não deve nem citá-lo, porque para fundamentar seu voto. Não está fundamentando meu voto. Vossa Excelência tem fundamentos melhores do meu que voto, essa citação. O meu voto está excelente, eu estou bem consciente disso. Modéstia à parte. Não, o seu também está muito bom, só que eu discordo dele completamente. Enfim. Mas é um fato, né? A gente hoje está vendo aí os absurdos aqui. Filho, retorna a palavra ao ministro relator, ministro Amaral. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, ministro Coelho. Só pequenas considerações, porque assim, o voto do ministro Coelho foi bastante completo e demonstra até o valor do tal do escabinato, né? Assim, das visões diferentes sobre o mesmo problema. Obviamente que eu trago em mim todos os 46 anos de serviço aí. É engraçado assim, o problema psicológico só apareceu. Eu tenho um pouquinho mais de tempo. Não, mas serviço público não é serviço militar, ministro. Aí eu tenho que desculpar, aí só me desculpe, eu nem quis causar nenhuma ofensa com isso. É que esse é um ato eminentemente militar. Se eu fosse contar para o senhor quantas vezes eu fui transferido para onde eu não quis, e se eu fosse entrar na justiça, eu não tinha chegado onde cheguei. Aliás, quase todas as minhas transferências foi para onde eu não quis. Só isso. Então, não foi isso que eu coloquei. Não tentei ofendê-lo, gostaria que o senhor me... Agora a palavra está comigo. A palavra está comigo e eu não busquei ofender o senhor. Gostaria que o senhor respeitasse, só isso. Eu só falei que o meu voto é baseado em 46 anos de serviço, e é só isso, mas não estou nem rebatendo o que o senhor está falando, não. Eu acho que o escabinato é bom em respeito, acho que o seu voto foi bastante profundo. Agora, o problema psicológico foi só após o IPM. O pai dele faleceu em 2021. A denúncia foi recebida em 4 de agosto de 20, então não deve ter influenciado o mau humor dele com a Força Aérea, né? Agora, que Deus o tenha, tenho aí a minha solidariedade cristã. O juiz da vara federal fala em princípio de economicidade. Isso é uma invasão completa e uma inversão total de valores. Entendeu? Não tem esse tipo de análise, não está sob a competência de juiz federal se manifestar com relação à economicidade. Na verdade, ele foi transferido legalmente para outro lugar e se manifestou contra, e sem problema, procure a Justiça Federal. Agora, a gente utilizar como argumentação de que o juiz federal, assim, acho que fere totalmente aí fora do contexto, né? Lembro também que essa transferência foi liminar, né? E digo para o senhor também, para todos, a medida será revista. Obviamente, como tinha perigo in mora aí, o perigo e a fumaça do bom direito, ou seja, pode ser que tenha alguma coisa errada, dá liminar, mas analisando o processo vai ver que foi totalmente legal. E é irrelevante para o caso, né? Se vai dar, se não vai dar, porque realmente o que não foi feito consideração sobre isso, foi feito consideração sobre crítica indevida ao ato de superior, que é o 166, não tem a ver com se vai ser confirmada ou não. Eu entendo o esforço do juiz, né, do Celso Celidoni, do procurador-geral e, obviamente, do nosso ministro revisor, mas quando se fala em comando, e especificamente num caso que teria ocorrido na base de Santa Maria, está falando do comandante. Não está falando de outra pessoa. Aliás, essa é a jurisprudência hoje do STF, que está processando meio mundo nesse país aqui porque falou mal do STF. Eu nem concordo com isso, mas é o que está acontecendo no Brasil hoje. As pessoas falam mal do STF numa conversa de bar ali e vão sendo processadas com a Polícia Federal dentro das suas casas aí, e sendo presas sem nem saber, e os advogados não terem acesso absolutamente nada. Tem a jurisprudência do país que contraria um pouco isso daí. E a outra coisa... Nesse caso, Vossa Excelência vai me dar a palavra, tenho certeza, que esse exemplo não deve ser utilizado para o voto de Vossa Excelência. Não, meu voto não citou. Vossa Excelência tem conhecimento suficiente e, acima disso, para utilizar esse argumento aí. Então, por favor, esse argumento eu acho que não se deve ser utilizado aqui no tribunal e nem em outras hipóteses. Como outros argumentos que foram utilizados em outras oportunidades para condenar, porque a pessoa tinha o poder hierárquico, portanto ele comandava aqui tudo. Então são coisas assim que servem em certos instantes, mas que eu recomendo e eu sugiro que
Vossa Excelência não precisa disso. Não deve nem citá-lo para fundamentar seu voto. Não está fundamentando meu voto. Vossa Excelência tem fundamentos melhores do que essa citação. O meu voto está excelente, eu estou bem consciente disso. Modéstia à parte. Não, o meu voto, o seu também está muito bom, só que eu discordo dele completamente. Enfim. Mas é um fato, né? A gente hoje está vendo aí uns absurdos aqui. E não vamos implantar. E o fato de como é que é aqui? O fato de que ele estava só falando, ele não tinha vontade de criticar o ato do comando. Então ele estava criticando o quê? No método de transferência, quando ele diz que o método é de peixada. Quando ele tem toda uma normatização que é utilizada. Eu só me desculpe, ele está realmente criticando o comandante. É assim, mas é como eu vejo, mas como eu disse, é muito rico o escabinato, vamos escutar aí as discussões e as pessoas formarem suas opiniões, nossos companheiros aí a respeito do tema. Muito obrigado. Obrigado, ministro Amaral. Passo a palavra ao ministro Joseli. Muito obrigado, senhor presidente, senhora ministra, senhores ministros. Eu gostaria de pontuar nesse momento, embora o mérito da questão é mais a crítica do que a própria transferência em si, mas é um momento muito oportuno para me trazer essa minha preocupação. Eu participei de uma comissão no Conselho Nacional de Justiça para nós ampliarmos a nossa competência para o direito administrativo e o direito militar. Foi uma discussão muito profunda que nós fizemos, 2 anos de debate sobre esse tema, e o ministro Lewandowski era o presidente do STF. E nessa comissão estivemos como presente a ministra Tereza, que hoje é ministra do STJ, e o ministro Lélio Bentes, que hoje é ministro do TST. Um dos problemas sérios que nós temos na Justiça Federal é o direito administrativo. E nós queremos o direito administrativo e o direito militar. Especialmente no direito administrativo, trata principalmente na área do ensino, que o ministro Amaral conhece muito bem, como o ministro Puntel, e trata também que nós temos muitos problemas na administração militar, é o problema das transferências, né? Nós tínhamos um exemplo naquele momento, foi extinto um parque de material em Recife e um engenheiro que especificamente só tinha aquela área para exercer sua função, entrou na justiça para não ser transferido. E teve que desviar a discussão e o juiz dá. Nas discussões foi interessante que uma desembargadora ficou até um pouco irritada comigo, porque ela falou, mas ministro, o senhor acha que nós não conhecemos, não entendemos do direito para decidir? Eu falei, olha, a senhora nunca estudou essa matéria, como que a senhora vai saber? Nunca a senhora estudou o direito militar. Então o que é que o juiz faz? É muito mais fácil ele dar uma liminar e sentar em cima do processo, que acontece, eu falei para essa desembargadora, e depois, então, de anos de muita insistência da aeronáutica em cima, é que ele vai realmente no mérito e tal. Então, eu falei na segunda-feira, tive a oportunidade de conversar com esses 2 ministros, a Tereza e o ministro Lélio Bentes, que eu ia voltar a esse assunto, porque a PEC está pronta para que nós possamos dar entrada. Ficamos esperando que o Conselho Nacional de Justiça levasse ao Congresso, não levou, nós vamos levar pelo Executivo. Falei isso com o Lélio Bentes. Nós temos uma dificuldade que é a JUF, né? A Associação dos Juízes Federais, realmente, elas, como são associações corporativas, elas entendem que perder poder não pode, porque perder competência é perder poder. Então, eu queria apenas trazer esse assunto. Então, sobre essa matéria, é um problema que as forças têm sentido profundamente. Eu já adianto meu voto, eu vou votar com o ministro Amaral, com todas as vênias ao ministro Coelho. Muito obrigado. Obrigado, ministro Joseli. Passa a palavra ao ministro Puntel. Eu não tenho dúvida que houve uma crítica ostensiva ao comandante. Houve uma crítica ostensiva aos superiores e seus atos. Isso é quebra de disciplina, quebra da hierarquia. Isso, nessa corte, nós não podemos condescender com esse tipo de quebra de hierarquia e de disciplina, que ostensivamente esse sargento publicou suas críticas aos seus superiores. De maneira nenhuma, essa corte pode permitir
a quebra da hierarquia e a quebra da disciplina. De maneira que eu já vou adiantar meu voto junto com o nobre ministro Brigadeiro Amaral. Obrigado, ministro Puntel. Passo a palavra ao ministro Carvalho. Ele está aqui depois do Aquino. Você, Aquino e ele. Desculpe. Senhor presidente, senhora Carvalho, ministra, pela senhores consideração. ministros. Eu vou fazer algumas... Ele viu a antiguidade, né? Na hora. A disciplina é muito arraigada entre nós militares, decano. Ele viu o ministro, oficial geral mais antigo, ministro mais antigo. Como é que eu vou falar de antiguidade e hierarquia aqui, fazendo logo isso? Não é? Fiquei até vermelho agora, hein, decano? Tem o mesmo peso, mas aí é outra coisa. Mas, com a aquiescência de vossas excelências, eu gostaria de fazer algumas considerações a respeito do tema movimentações, porque foi um assunto que eu me debati e trabalhei nos últimos anos. Para os senhores terem uma ideia, o Exército, estou falando do Exército, tem uma média de 15 a 18 mil movimentações anuais. E há todo um planejamento para isso. E é claro que vários militares se sentem, vamos dizer assim, não tão bem aquinhoados com os seus destinos. Mas a força, e acredito que a aeronáutica e a marinha têm os mesmos dispositivos, ela permite ao militar manejar requerimentos, reconsiderações de ato, expondo os motivos, a fim de que a força, analisando, possa reverter a sua decisão. Isto é muito comum. É claro que as movimentações, elas têm como ponto fulcral a necessidade do serviço, mas tentamos também conciliar a necessidade do serviço com o interesse pessoal do militar. Isso é extremamente importante. E também hoje nós temos um cenário diferente. Militares, casais de militares. E nós temos que movimentar estas duplas. Então, o militar aqui em questão, eu não sei se consta nos autos, mas o que eu percebi é que ele não manejou nenhum documento administrativo solicitando que fosse retificada a sua movimentação. Não vi. Então, é a primeira coisa que eu coloco aqui. O segundo, como bem adiantou aí o ministro Joseli, a Justiça Federal... Só uma pequena... Pois não, ministro. Pequena observação só. É que não era o plano original. O plano original, ele estava ficando lá. Aí mudou o comandante e aí o novo comandante mudou aquele plano, fez uma modificação do plano e o movimentou para Santa Maria. Surgiu uma necessidade de Santa Maria e tinham duas pessoas que atendiam. Ele era o mais antigo e tinha mais moderno. Então foi ele movimentado. Foi isso uma das alegações, até do juiz federal que utilizou quando concedeu a cautelar, foi exatamente, alegou isso, que tem ofendeu a antiguidade, porque movimentou o mais antigo em vez de ter movimentado o mais moderno. Então foi uma modificação no plano. Isso começou por causa dessa modificação. Isso tudo foi isso. Porque se a modificação do plano não fosse essa, tá, não tivesse acontecido, não tinha problema, é lógico. E também, se tivesse movimentado mais moderno e não o mais antigo, que no caso era ele, também não teria, é lógico. Mas são essas coisas. Então, não é o plano, que não é que ele tivesse sido dentro do plano original estabelecido, ele tivesse ido, vamos dizer, para Curitiba, por exemplo, né? E aí ele dissesse não, aí pedisse para modificar, em vez de Curitiba, ele
como Sua Excelência mesmo sabe, parece que apresentam 5 opções, né, para no plano de movimentação, quando tem 3. Então, no Exército eu não sei quantas, se são 5 ou 3. Então, apresento essas opções. Se ele tivesse, talvez, na última, ele podia, será que tudo? Mas não foi isso. É que ele foi atendido, não movimentar. E aí veio a modificação no plano e movimentando para Santa Maria. Foi isso a complicação toda, e foi por causa disso que o juiz da Vara Federal deu, quer dizer, conhecendo ou não conhecendo vamos dizer, a estrutura, a forma de movimentação, ele concedeu e ainda alegou hierarquia dizendo que não foi respeitada a hierarquia, o mais antigo foi movimentado, não o mais moderno. Só isso. Ministro Decano, eu agradeço as considerações do senhor e parto delas para a minha segunda ideia. Certo. Por quê? A Justiça Federal, e como bem frisou o eminente ministro Joseli, dos objetivos da Justiça Militar também é abarcar os fatos e atos administrativos. Eu não sei, porque eu não tive acesso a este processo, mas pela celeridade, eu não sei se o juízo federal aqui ouviu a força. Ele decidiu com base nos argumentos do querelante, que entrou, e depois ele vai ouvir a força. Então, nós não sabemos se esses dados sobre os quais o juízo trabalhou, se eles realmente se coadunam com a realidade. É o primeiro ponto que eu coloco. Então, agora ele vai ouvir a força vai colocar os argumentos, e a gente não sabe se realmente tudo que está no processo... Ouviu? Então, ouviu a força e decidiu ouvindo a força. Muito bem. A força, quando vai movimentar, agora eu vou tratar do Exército. Os militares elencam suas prioridades. Pode ser 3, 5, 10. Mas não significa que as movimentações ficarão adstritas a essas prioridades. A força pode movimentar para outra guarnição que não conste das prioridades do militar. Porque é interesse do serviço. É assim que nós trabalhamos. E eu não sei também, como coloquei, se ele manejou requerimentos e também ele colocar que problemas de ordem particular, se nós pegarmos centenas, milhares de militares que são movimentados e eles colocarem seus problemas de ordem pessoal, publicarem, ficará um pouco complicada a administração militar. E indo ao teor do artigo 166, que é publicar é tornar público. Se 2, 3, 4, 10 pessoas têm ciência, já se tornou público. E segundo, criticar ato de seu superior hierárquico. Não tem nada escrito que é o superior imediato. Seu superior hierárquico. Então, quem movimenta na Força Aérea Brasileira e alguém critica essa movimentação, ela está criticando um superior hierárquico. Então, não é o comandante da OM, não é o comandante da subunidade, é o superior hierárquico. O comandante da força é um superior hierárquico. Quem o movimentou é um superior hierárquico. Se ele criticou, ele está criticando um ato de superior hierárquico. Eu não tenho dúvida sobre isso. Então, essas considerações que eu queria colocar apenas para tentar contribuir um pouco com o debate. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, ministro Carvalho. Passo a palavra ao ministro Aquino. Muito obrigado, senhor presidente. Eu busquei aqui, dentro do artigo que o nobre sargento foi condenado, né, no 166, e li, evidentemente, o artigo até o fim, né? E chega no fim, ele diz assim: ou a qualquer resolução do governo. Ok. Então, o comandante-geral de pessoal, ele é um ente da administração do governo. E quando ele publica no Diário Oficial, lá, resolvo transferir por necessidade de serviço, ou ex officio, ou o que quer que seja, o fulano de tal, ele está fazendo uma resolução.
E nesse caso, esse militar, ele criticou uma resolução que foi publicada no Diário Oficial, que provocou a movimentação dele. Então, eu acho que, assim, não diz, no meu entendimento, a necessidade específica de, no 166, nominar quem é aquele ente. Porque o governo é uma máquina. É uma coisa que não tem nomes diretos, tem funções. E cada função, evidentemente, tem um homem atrás que muda no dia a dia, em função das necessidades da administração militar, né? Então, no caso, no meu entendimento, aí, né, tirando a motivação, movimentação ou não, ele houve, para mim, uma crítica a uma decisão tomada por um gestor que tinha a responsabilidade de assim agir e que fez tudo legalmente dentro ou através de uma resolução publicada no Diário Oficial. Então, no meu particular entendimento, houve sim uma crítica direta a uma resolução tomada pela administração militar, o que cabe o apenamento que foi dado aí nesse caso específico. Seria essa a minha consideração mais objetiva. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Aquino. Passo a palavra ao ministro Farias. Muito obrigado, senhor presidente, senhores ministros. Falando por último, tem vantagens e desvantagens, né? Uma das desvantagens é que praticamente já esgotaram os argumentos que a gente gostaria. E a outra é a vantagem que nós aprendemos já mais um pouco. Praticamente as minhas colocações já foram trazidas pelos meus antecessores aqui ao microfone. A experiência, especialmente do ministro Carvalho, que está chegando do DGP, e a nossa experiência, eu tive a oportunidade de conviver 2 anos com o nosso ministro-presidente no DGP também, tá? Então, nós somos, de alguma forma, conhecedores dessa problemática das transferências. Nós vivemos intensamente as transferências. O que eu lembro, algumas coisas da nossa profissão, é que quando a gente escolhe a carreira das armas, a carreira militar, a gente sabe que nós vamos nos ajustar às regras da instituição. A hora que nós abraçamos é como qualquer profissão. O jogador de futebol que não quer se concentrar, não vai ser jogador de futebol, vai ter concentração na vida dele, vai ter isso, não tem dúvida. O médico vai tirar plantão, não tem dúvida, né? A movimentação faz parte da nossa carreira. E por que nós temos que nos movimentar? Necessariamente nós temos que ter conhecimento do território nacional, nós temos que ter vivência nacional. Isso é a necessidade. A gente vem, o efetivo militar vem de todas as partes do Brasil. Então não adianta nós queremos ficar naquela região que nos interessa, não é bem assim a nossa carreira. A nossa carreira é conhecimento do território nacional, adequação às particularidades da população, da nossa gente. E isso é que nos dá condições de conduzirmos em qualquer espaço territorial brasileiro a nossa condição de comandante. Nós temos essa vivência para isso. Eu lembro alguns aspectos do nosso tempo de DGP, uma delas era o nosso chefe dizendo para mim, né, que o que Deus uniu, o homem não pode e não deve separar. Então, se o oficial ou o sargento está indo para algum lugar, a esposa é temporária ou não, você arranja uma maneira mais de colocar a esposa perto do marido. Não vamos separar a família desnecessariamente, né? A outra experiência que nós tivemos também, que eu trago para os senhores, tá, desses interesses pessoais que a força não pode atender naturalmente, é que na minha época, não sei depois, ministro Carvalho, a guarnição mais insalubre do Brasil para o Exército era, na época, Juiz de Fora. Mas como Juiz de Fora era mais insalubre? Era mais insalubre. Porque todo mundo que ia para Juiz de Fora, quando ia ser movimentado, estava doente, não podia sair de Juiz de Fora. Não tinha como movimentar de lá, pô.
arranjava lá, ou era o filho que estava doente, ou era a sogra que ia morar com ele que estava doente. E nós tínhamos, inclusive, um excesso de contingente de Juiz de Fora. Por quê? Porque outros militares que tinham direito, que tinham passado 3, 4 anos na fronteira, escolhiam Juiz de Fora. Juiz de Fora tem algumas qualidades, assim, em termos de vida, né? Perto do Rio de Janeiro, tem colégio militar, tem PNR, então é muito procurado. E essas pessoas não queriam sair de lá. Mas